Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do Mil Floripa. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Caio Signoretti. Ele que é um paulista mineiro, 35 anos, personal trainer, empresário e influenciador digital. Caio, seja bem-vindo a esse episódio aqui no estúdio Mil Floripa. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Espero poder contribuir muito com a galera daí. É isso aí. E o Caio, ele é super desse mundo, né, da fitness, saudável, e ele tem muito, com certeza, a contribuir. Eu gosto muito de trazer convidados aqui desse mundo saudável, que tem a ver, né, com o nosso estúdio, com a nossa cara, e você realmente é o convidado que faltava, porque não veio ainda nenhum educador físico aqui. Bacana. Para poder dar dicas aí pra gente e agregar bastante com o conhecimento. Caio, conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Como foi que você começou nisso e depois um pouquinho da sua transição, né? Porque você é educador físico, mas hoje você realmente trabalha já em outro mundo, né? Nesse mundo do digital. Legal, aham. Bom, eu trabalho ainda, né, como personal trainer, porém, a minha forma de trabalho mudou bastante, né, de 2018 para cá, que ela passou a ser 100% online a partir de 2018. Então, Sim. Eu comecei nesse universo em 2009, né, cursando educação física, fui aquele personal trainer de academia que atende 6 horas da manhã, vai até 9 da noite. Sim. Então, a minha trajetória começou aí. Sempre gostei muito de exercício físico. Eu era um adolescente, uma criança / adolescente que tinha problema com peso. Então, eu nunca fui extremamente obeso, mas eu era obeso, né? Então, eu era uma criança ali com meus 12, 13, 14, até meus 17 anos eu era obeso. Mas não era nada extremo. Porém, me incomodava. Era o famoso o gordinho. Eu era o gordinho da turma. Sim. Então, tinha muito complexo, assim, de jogar futebol com os meninos, e aí tinha que tirar a camisa, era metade de um time com camiseta, o outro sem camiseta, e eu torcia pra cair no time com camiseta, pra não ter que ficar sem camiseta, então eu tinha esse complexo com o corpo, e apesar de ser gordinho, eu sempre gostei muito de esporte, sempre lutei, por exemplo, judô, joguei futebol, minha mãe me colocou na época na natação com 4 anos de idade, então era um gordinho fitness. Fazia tudo, mas era gordinho, porque por 2 motivos, né? Hoje eu entendo um pouco isso, né? Obviamente, eu tinha uma alimentação totalmente desregrada. Então, e outra que eu fazia muitos esportes, mas não fazia nada para realmente moldar o corpo, né? Que hoje eu faço, obviamente, trabalho com isso, que é a musculação. Mas, então, me alimentava errado, eu não fazia nada voltado pra moldar o corpo, eu era um gordinho fitness, igual muita gente é, né? A gente vê, às vezes, pessoas correndo, gordinho. Até tem um tio em Minas que fala assim, acho que caminhar engorda. Aí eu falo, mas como assim, por que caminhar engorda? A teoria dele é essa, ele fala, porque toda vez que eu vou caminhar, o que eu mais vejo é gordinho caminhando. E é um pouco disso, né? Então, bom, começou aí, essa paixão mesmo por esporte, por exercício e ao mesmo tempo um complexo e uma vontade de entender sobre o corpo. Olha que legal. Começou aí. E aquilo me levou para 2 caminhos, né? Eu tinha ali, área de saúde, eu tinha educação física, eu tinha medicina, eu tinha fisioterapia em mente, eu tinha um pouquinho desses 3 cursos. Mas ainda assim, por conta do esporte, a educação física era o que falava mais alto, então me formei em educação física. Trabalhei como a maioria dos profissionais trabalham, como instrutor de musculação. Eu dei aula de judô para criança durante muito tempo. Que legal. Fui personal trainer presencial em grandes redes de academia, em alguns clubes, durante 9 anos atendendo personal trainer. Até que em 2018 eu fiz uma transição que começou através de um ultramaratonista. Então, eu trabalhava numa academia de ginástica e, por acaso, chegou um belo dia lá um ultramaratonista, ele falou para a recepcionista assim, falou, eu quero um professor para montar o meu treino. Ele falou com essas palavras, eu quero só que o cara monte o meu treino, eu não quero que ele me acompanhe, eu só quero que ele simplesmente me fale quais exercícios eu preciso fazer para que eu possa melhorar minha performance na maratona, na ultramaratona no caso, né?
Porque eu sinto que se eu for aqui ser atendido de maneira genérica na academia, eu vou me montar um treino aqui, 3 de 10, uma coisa muito básica, que não é personalizada para o meu objetivo. Então eu quero alguém que possa montar esse treino. E aí eu lembro que eu estava trabalhando, eu estava atendendo uma cliente, e a recepcionista me chamou na recepção, falou, Caio, vem aqui rapidinho e tal. Eu fui lá, ela falou, olha, explicou o caso, né? Ele quer que monte um treino. Eu, na época, eu falei, cara, estranho, né? Porque geralmente o cara passa pelo processo tradicional, faz uma avaliação física na academia, ele é encaminhado para montagem de treino e tem todo aquele script, né? E o cara foi bem direto, ele falou, olha, quanto você me cobra para montar um treino? Eu falei, cara, e... Não sabia nem como precificar isso, né? Totalmente fora do padrão. Exato, você pegou no ponto, não sabia nem como precificar, né? Eu falei assim, cara, mas vem cá, você quer só o treino? Só o treino, você vai só me mandar o que eu preciso fazer. Eu falei, tá... vou te passar algumas perguntas então pelo WhatsApp, você vai me responder e através disso eu vou conseguir ter uma ideia do que você precisa e vou planejar esse treino para você. Tá, quanto que você cobra? E eu, como não tinha noção ainda, eu falei, cara, eu vou me basear no valor que eu cobro de hora-aula, né? E na época, eu tô falando aí de 2000 e... Nesse dia em específico foi 2017, isso, 16, 17. Eu trabalhava numa academia do sul de Minas. A hora-aula era muito mal valorizada, né? Ainda é, né? Mas na época, pensa, numa cidade pequena era ainda mais. Então eu cobrava R$50, era 40, R$50 uma hora de treino, né? E aí eu falei, cara, eu vou cobrar R$50, porque eu fiz o cálculo. Eu vou levar pelo menos uma hora para montar esse treino dele. Não tinha software, não tinha nada. Então, né, hoje em dia eu monto o treino em massa, mas na época era uma hora que eu levava. Falei, pô, eu vou cobrar R$50. E aí cobrei. Só que quando eu entreguei o treino, me deu um estalo. De falar assim, meu Deus, hein, que delícia. Foi os R$50 mais tranquilos da minha vida. Porque assim, eu fiz no final de semana o treino dele. Eu falei, eu trabalhei de casa, né? Eu falei, cara, e se eu fizesse mais disso, né? E se eu oferecesse mais disso? E como a minha agenda já estava bem cheia, principalmente nos horários de maior procura, são os horários de pico, né? A gente pega ali 4, 5, 6, 7, 8, 9 da noite. E provavelmente de manhã, 6, né? 6, 7, 8, 9 da manhã são os mais cheios, tava tudo lotado. Sempre vinha pessoas e falavam, olha, quero fazer aula com você, e eu não tinha horário. E eu sempre falava, olha, não tem horário, quando surgir eu te aviso. Só que a partir dessa construção, né, desse treino que eu fiz para ele, que virou essa chave, eu falei, cara, numa próxima, né, que a pessoa chegar para mim e perguntar se eu tenho horário, eu vou oferecer esse plano B, que é o planejamento do treino online, né, através do WhatsApp. E para ajudar a pessoa e orientar ela melhor, já que eu não vou estar presencialmente, eu vou filmar o exercício que ela tem que fazer, vou demonstrar através de um vídeo e vou mandar para ela, através de print, de foto. Na época nem carregava tantos vídeos assim no WhatsApp. E assim eu fiz. Começou a chegar gente, e aí, você tem horário? Olha, não tenho, mas eu tenho uma opção aqui, que ela inclusive é mais barata do que eu te atender, e eu vou conseguir te orientar tão bem quanto, porque tudo que eu te falaria presencialmente, eu vou te falar através desse vídeo, te orientando exercício por exercício. A diferença é que eu não vou estar com você. E, obviamente, algumas pessoas, né, até por ser, naquela época, era muito inovador isso, assim, tinha gente que falava, não, pra mim não faz sentido, mas algumas pessoas abraçaram a causa e aceitaram. Eu comecei a vender isso. Eu comecei a vender planos mensais de R$50 e comecei a fazer uns pacotes, assim, de 3 meses, e aí eu dava um desconto, e depois foi semestral, e assim eu fui. E aí a minha cartela de clientes na época eram mais ou menos uns 15 clientes presenciais que eu tinha, e chegou um momento que eu tava com mais ou menos o dobro, porque eu tava atendendo de forma online. E aí eu falei, cara, tem um negócio aqui, né? Tem alguma coisa me diz... Super construído já. Que tem ouro aqui, né? E nesse meio tempo eu fui pesquisando na internet, fui acompanhando algumas pessoas que trabalhavam com aulas online, e eu só encontrava professor de português, professor de inglês, cursos que são teóricos, né? E eu ficava assim, cara, mas o meu não é teórico, né? Eu acho que dá pra fazer, mas ao mesmo tempo é um pouco prático, não sei como é que eu faço isso. Mas eu fui estudando, caí em uma mentoria, em um curso chamado Fórmula de Lançamento, que é muito famoso, do Érico Rocha. Inclusive, sempre menciono o curso dele, porque de fato foi ali que eu aprendi muita coisa e que eu startei. E eu fiz o curso dele,
e entrei na mentoria dele e era caro pra caramba e eu não tinha aquela grana, mas aí eu fiz de tudo pra pagar e entrei. E dali começou todo um universo a se abrir, né? O universo se abriu pra mim ali. De eu entender que tinha possibilidades de escalar e muito o meu trabalho. E em 2018 eu tomei a decisão de pivotar, né? De parar de atender e de dar aula presencial e começar a mergulhar no online. Até porque fazer os dois em paralelo, como ao contrário do que muita gente pensa, né? Requer muito estudo, muita gravação. Então, fazer os dois juntos não tinha como. Eu parei com um e comecei o outro em 2018. Então, minha renda deu uma caída, né? O efeito trampolim, ela caiu para depois subir. Fiquei patinando mais ou menos um ano ali e tal, até a coisa engrenar. Mas em 2019, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava presencialmente, porém de maneira online. E aí eu comecei a ver que, de fato, ali tinha um potencial e ali era a minha nova forma de trabalho. E ali eu coloquei energia e, enfim, a partir de 2020, janeiro principalmente... Veio a pandemia. Inclusive antes até... Eu lembro que em janeiro de 2020, a gente estava ali há 2 meses da pandemia, né, de fato, estourar. Eu fiz o chamado lançamento, né, que é uma estratégia de vendas em massa, e ali foi meu primeiro estouro, assim, de eu falar, cara, foi um pico de vendas absurdo, eu até fiz um comparativo na época, que foi incrível. Que é mais ou menos assim, ó, eu fiz uma conta que o que eu ganhei em um mês... Ou seja, o que eu ganhei em janeiro, só janeiro, se eu pegar janeiro de 2020, o que eu faturei ali, na época, né, pagava 7 anos de salário como personal trainer. Uau. Então, imagina a comparação. Eu fiquei maluco, porque eu falei, cara, o que eu faturei em um mês, eu demoraria 7 anos para faturar se eu estivesse como personal trainer presencial ainda. Que incrível então, isso. Quando eu bati esse marco, eu falei assim, aqui tem um baita potencial e é aqui que eu vou investir agora todos os minha energia, eu vou estudar, eu vou mergulhar nisso e dali foi. E dali em diante eu fui só escalando. Sim. Então foi assim que começou, né? E hoje eu tenho ali, né, minha legal. cartela de 15 alunos virou 40 mil, mais de 40 mil. Muito legal. Ô, Caio, e você falou que esse super lançamento foi em janeiro, né? Em janeiro. Antes da pandemia. Uhum. E quando veio a pandemia e você já estava bem, digamos assim, preparado para atender de forma digital, né? Porque até na época a gente estava em São Paulo, eu trabalhava no marketing de uma joalheria. E a joalheria, eles eram totalmente contra essa coisa do digital, eles tinham medo de copy e tal, bem raiz. Eu tava começando um site, então não tava nada preparado. Uhum. E daí a gente sofreu muito por não estar no digital. Quem já tava no digital, já vendia online, conseguiu surfar a onda e teve gente que ganhou muito dinheiro na pandemia, né? Sim. Você que já tava bem estabilizado, que já tinha lançado antes, já tava trabalhando antes, como foi a pandemia? Só cresceu mais, só decolou? Teve ali, foram 2 pontos, né? Porque, olha que engraçado, eu lancei em janeiro e lancei em março, no comecinho de março ali, e a pandemia estourou logo em seguida ali. Digamos que meu lançamento de março já tava aquele murmurinho de tudo vai fechar e tal. Só que ainda assim foi um excelente lançamento. Superior até o de janeiro. E aí eu falei, cara, acertei a veia, o negócio estourou. Muito bom. Porém, pensa só, o meu produto na época... ele era 100% voltado para quem fazia academia. E as academias fecharam. Entendi. Então, apesar de eu ter feito 2 mega lançamentos, me deu um certo medo. E, inclusive, eu comecei a ter muito suporte do aluno de falar, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou cancelar o plano. E aí, ao mesmo tempo que era um misto de, meu Deus, deu tudo certo, ao mesmo tempo, cara, bem agora que, bem na minha vez de dar certo na vida, vai dar essa merda agora, né? Sim. Aí eu tinha uma narrativa que era muito assim, meu treino é pra academia, se você quer treinar em casa, não é comigo. Ah, entendi. Então a sua linha era pra academia, não era treino em casa sozinho. Não, nunca foi, né, no início, né? Aí, quando estourou a pandemia e eu vi que não tinha jeito, até eu, né, porque imagina, eu também treinava em academia. Sim. Eu falei, agora o que eu vou fazer? E eu sou o cara viciado em treino, eu não consigo ficar sem treinar. Eu falei, eu vou dar um jeito de adaptar tudo em casa. E eu falei, quer saber? Eu vou filmar tudo que eu for fazer em casa adaptado pro meu treino, vou gravar isso vai virar um novo produto, e ao mesmo tempo eu vou movimentar uma live para as pessoas que estão em casa, então dali
Meu YouTube foi para 2 milhões de pessoas. Que legal. Meu Instagram começou a crescer muito. Minhas lives batiam 2 mil pessoas na época. Chegou a bater 3 mil só no Instagram, sem tráfego, sabe? Sim, foi um negócio real, assim. orgânico. Porque as pessoas estavam em casa, né? Uhum. Então, eu, em março de 2020, eu criei uma adaptação pro treino de academia em casa. Que você tinha acabado de lançar, você já teve que fazer uma adaptação. Testei legal. comigo, né? Porque assim, ó, eu nunca gostei desse treino em casa, que é esse treino pula-pula que eu falo, né? Que é ficar fazendo só polichinelo, tem gente que faz só burpee, que as pessoas associam assim, né? Treino em casa é burpee e polichinelo. Só que na minha cabeça, assim, se eu quero ter um resultado de um corpo mais esculpido, definido, né? Eu preciso modelar um treino de academia. Então eu preciso de resistência, de tração. Então eu adaptei os movimentos da academia para dentro de casa. Aí a primeira pergunta que vem, mas como se não tem peso, né? Eu comecei a pesquisar que tipo de material eu poderia utilizar. E o que eu encontrei que é o mais fácil, mais barato, mais versátil são os elásticos de treino, né? Então eu comprei elásticos de treino na época. E hoje, inclusive, eu tenho minha própria marca de elásticos, mas legal. Veio daí. Então, hoje meu aplicativo, ele atende o cara que vai pra academia, o cara que vai pra casa e o cara que treina híbrido. Óbvio. Então, no próprio aplicativo, ele escolhe, hoje eu vou treinar em casa. Não, hoje eu vou treinar na academia. Ou... hoje eu estou viajando, vou treinar no hotel. Exatamente. Então, assim, a pandemia me ajudou a abrir uma linha, a abraçar um público que eu confesso que eu acho que eu demoraria mais pra abraçar, que é o público que treina em casa. Porque talvez não tenha uma rotina tão normal, né? Isso. Convencional. Exato. Então, a pandemia, no primeiro momento, ela me assustou, porque eu falei, cara, agora que deu certo, vai dar errado. Só que ela me possibilitou abrir essa outra frente. E ela me antecipou. Porque eu acho que em algum momento eu ia abrir essa frente, né? Mas me antecipou isso. Então, hoje, por exemplo, o meu faturamento... 25, 30% vem do treino em casa. Então, talvez era uma fatia que eu demorasse a ter se eu não tivesse, né? Se a pandemia não tivesse acelerado isso. Então, foi uma adaptação muito rápida, assim, ó. Foi uma coisa que eu precisei me reinventar muito rápido. Até pra mim. Falei, eu preciso treinar. Como é que eu faço? Então, eu vou filmar, vou registrar e vou... E aí, claro, fui melhorando. Hoje não é mais a mesma gravação lá de trás. Já é uma gravação super profissional. É diferente. Legal. E dessa quantidade de pessoas que você falou que é a fatia que gostam de treinar em casa, por quê que você acha que tem essas pessoas que não se identificam com a academia, tem uma resistência, questão de comparação? Você que tem muitos alunos, o que você sente? E até só, desculpa te cortar, mas me veio aqui que eu falei, meu YouTube foi pra 2 milhões, né? Meu YouTube foi pra 200 mil inscritos na época, né? 2 milhões é o que tá batendo agora. Legal. Eu tô ancorado em 2 milhões e aí meu YouTube foi de 0 pra 200 mil inscritos nessa época. Época da pandemia. Organicamente, Aí agora, né, bem no momento que eu tô gravando aqui com vocês, a gente tá na bica de 2 milhões, né? Legal, mas a tua pergunta foi a resistência que tem as pessoas que treinam em casa. A resistência de ir pra academia. A resistência da academia. Na verdade, assim, eu tenho um número que até um outro entrevistado, que ele é dono de academia, eu adoro números, né? Que 95% das pessoas não treinam em lugar nenhum. Isso é um número muito grande. Exato. Isso é Brasil, Isso a nível de Brasil. E assim, por que essas pessoas não treinam? Muitas não se identificam, talvez, com a academia convencional. Tem gente que fala que odeia academia, né? Exato. E às vezes essa parte de aplicativo, treinar em casa, pode ser aí uma opção para essa galera que abomina a academia. Bom, eu identifico que assim, primeiro, a academia durante muito tempo isso tem mudado, né? Tá cada vez mais acelerada essa mudança, mas a academia sempre foi um ambiente muito hostil. Um ambiente muito masculino, um ambiente muito maromba, né? A pessoa sempre associa, principalmente as pessoas mais velhas, associam a academia com um ambiente de maromba. A pessoa que quer ficar gigante, quer ficar grande, a pessoa que toma anabolizante, esses brutamonte, né? Então, assim... Isso tem mudado. Hoje as academias, elas estão virando muito wellness, né? Muito centro de bem-estar. A grande maioria tá nessa linha, porque ela entendeu que o quê? A população, de fato, a grande massa da população que vai pagar para fazer uma academia e que é o maior público que ainda não está dentro, é a população que está atrás disso, que está atrás de, sim, quer ter um corpo bonito,
mas não quer ter um corpo hipertrofiado ao extremo, não quer tomar anabolizante. A pessoa quer saúde atrelada à estética. Bem-estar, né? Exatamente. E, então, assim, as pessoas têm essa resistência porque tem muito essa visão ainda. Mas isso tem mudado, né? Então, acho que o motivo número 1 é esse. O motivo número 2, eu diria que é um pouco assim, a gente tem alguns públicos, vamos falar assim, mães, que às vezes não tem onde deixar a criança. Tá. Poucas academias têm uma estrutura onde ela tem ali uma sala kids, né? Para que a mãe possa ir treinar e deixe a criança ali na sala kids. Claro, as academias mais premium oferecem isso, mas as academias de rede não oferecem isso, a grande maioria. Então as mães não podem levar uma criança para dentro de uma academia, até porque é perigoso, é muito peso. É um ambiente perigoso para uma criança estar circulando. Super, eu diria. Super perigoso. Então as mães ficam totalmente fora de mão, né? Ir para academia, não tem com quem deixar a criança. Então as mães preferem treinar em casa muito por esse motivo. E o público idoso, ele tem aquela visão da academia ser uma coisa de maromba, tem, mas também é uma questão que é um público que precisa de uma atenção um pouco mais especial quando ele entra num ambiente assim. Por quê? Como é uma coisa muito nova, essa questão da academia, do exercício, os idosos, a maioria dos idosos não tem o que a gente chama de consciência corporal. Então você pede para um idoso fazer um simples agachamento, que é um movimento que uma criança faz brincando no tapete, ela fica agachada, né? Já viu? A criança fica numa posição de cócoras, igual um macaquinho, né? E fica tranquila ali. Pede pra um idoso, não precisa nem ser idoso, tá? Pede pra uma pessoa de 40 anos fazer isso. A pessoa vai com dor e não consegue, tá travado. Então, as pessoas foram perdendo a capacidade de se movimentar. E a pessoa vai pra uma academia, ela não consegue fazer o movimento da maneira correta. E aí quando tem uma experiência, meu filho falou que eu tenho que ir, eu vejo na mídia que é importante ir, aí a pessoa vai pra uma academia. O que acontece? Na maioria das academias, tá? Eu posso afirmar, 90%, o atendimento é ruim. Então, colocam um estagiário, colocam um cara que tá começando carreira, o cara que não vai dar atenção, ele vai ficar de olho na menininha bonitinha, mas ele não vai dar atenção pra quem deveria dar atenção. Essa pessoa se sente largada, se sente perdida, essa pessoa faz o movimento errado. Aí acontece duas coisas, ela não tem resultado e ela sente dor. Dor onde não deveria sentir, porque dor muscular deveria sentir, mas sente dor nas costas, sente dor no joelho. Aí ela vai no médico, o médico fala, olha, você abusou do peso, você fez o exercício errado, acho melhor você parar. E muitos médicos têm essa cabeça ainda muito atrasada, não são todos, mas uma cabeça de vai pra hidroginástica e vai pra caminhada, né? Os médicos mais atualizados, eles recomendam a musculação, mas os mais atrasados eles não recomendam. E aí vira esse negócio de academia não é pra mim. Sendo que a academia deveria ser, aliás, eu brinco, né? Eu falo assim, se eu pudesse ditar uma lei, a pessoa fez 40 anos, ela seria obrigada a ir pra academia, porque é justamente nessa fase onde ela começa a ter perda de massa muscular, perda de massa óssea, por isso que você vê muito idoso quebrando fácil. Você pega, eu tenho a minha avó, se tomar um tombo, quebra o fêmur, porque tem osteoporose. Você entende? Então, por que tem osteoporose? Porque não tem densidade óssea. Por que não tem? Porque isso não foi estimulado através de exercício, de estímulo, de alimentação. Então, muitos idosos ficam frágeis, ficam lentos, ficam debilitados por conta da falta de força. Sim. A principal característica do envelhecimento é a perda de força. Então, é algo que deveria ser obrigatório para quem tem mais de 40 anos, né? Então, treinar em casa é bom? Ou supre? Olha, é bom, supre, mas dependendo do nível que a pessoa atinge de treinamento, treinar em casa pode ficar aquém no sentido de intensidade, né? Então, talvez seria uma opção. Seria uma opção paliativa, eu digo assim, né? Pô, se você falar pra mim assim, eu vou começar, o que você acha de eu treinar em casa? Porque eu não gosto de academia. Eu te falar, ótimo, vai ser perfeito. Melhor que Você nada. pode começar, vai ser bom. Mas se você me falar assim, Caio, eu já treino há 2 anos, há 3 anos, e eu sinto que meu corpo não tá evoluindo mais. Eu vou te falar assim, olha, você tem que sair da casa e ir pra academia. Claro, tem que avaliar pra ver se o treino tá sendo bem feito, mas as chances são que você já tá num nível de treinamento, seu corpo já tá no nível de força, que dificilmente você vai conseguir ter algo compatível em casa. Você vai ter que ir pra uma academia.
Então, eu particularmente gosto mais de treinar na academia. Eu acho que em casa é bom, supre, mas dá mais trabalho para adaptar. Você fica mais limitado em questão de peso. Você fica mais limitado em até de opções de exercícios. Sim. Né? Então... mais monótono, né? Mais a longo monótono. prazo. Você não socializa, né? Porque, querendo ou não, a academia é muito legal para socializar. É né? verdade. Então, acho que é muito isso. Se né? você está num movimento com pessoas, né, que estão treinando, te motiva mais treinar do que você sozinho em casa de pijama, né? Você vai ter mais motivação de treinar a partir do momento que você já chegou na academia do que lá em casa, vou começar a treinar agora. Exato. Em casa você pode treinar a qualquer momento e isso é um problema. Porque você vai procrastinar até a noite, aí chega a noite você fala, vou deixar pra amanhã, e aí você procrastina de novo. Academia é uma coisa que geralmente você seta um horário, o teu trabalho é pisar pra fora de casa. Pisou pra fora de casa, você não vai voltar mais. Já pôs roupa, né? Já parou aquele horário. Então, assim, por incrível que pareça, a academia eu acho que ela aumenta a disciplina do que o treinar em casa. Legal. Se não fosse assim... As esteiras, pra quem compra esteira e coloca em casa, falem pra mim nos comentários, vira cabide. A maioria vira cabide. É verdade. É isso que acontece. Até academia de prédio é um pouco assim, né? Academia a gente vê prédios que tem academias até bem montadas, tudo vazia, você nunca vê ninguém, porque às vezes é aquilo, falta as pessoas ali, toda a movimentação pra dar aquele up também. Né? E aí tem até um disclaimer, né? Porque assim, é até engraçado que... academia, eu sempre fico pegando no pé de alguns hotéis, prédios que... Quando eu vou pro hotel, nossa, assim, a cada 10 hotéis que eu fico, um tem uma academia minimamente boa. Os hotéis, agora, óbvio, prédios de luxo, condomínios de luxo, já estão olhando pra isso. Mas a maioria, o que o cara coloca? Coloca aquele aparelho que a gente chama de multi. É aquele aparelho que faz tudo, mas não faz nada direito. É o aparelho pato. Nada voa, anda, mas não faz nada direito. Sim. Então aquele aparelho, ele é o aparelho pato. Ele só ocupa espaço, ele é ruim de fazer, ele não é confortável, você não sente o músculo trabalhando direito. Se a pessoa for muito alta é ruim, se for muito baixa é ruim. Ele se treme todo. Ele não tem regulagem direito, é horrível. Então, também falta isso, né? Se as academias de prédio fossem boas, era outro esquema. Boas mesmo, né? Boas mesmo. Até a gente tá de mudança agora, minha namorada tá aqui. No condomínio que a gente tá mudando, quando eu comprei o apartamento, eu comprei na planta, né? E aí, quando o cara soube o que eu fazia, ele falou, cara, você não quer fazer uma consultoria pra mim? Eu falei, cara, é tudo que eu quero, porque eu quero morar num lugar que tem uma academia boa. Montei uma academia lá, realmente... Que legal. À altura, né? Porque aí sim a gente vai usar, porque senão eu não ia usar, né? Olha que oportunidade, ele pôde personalizar a academia do prédio que ele vai morar, né? Não é pra qualquer um. E... você falou um pouco dessa nova onda, desse movimento saudável, né? Porque olha que bacana, depois daquele movimento de pandemia, que as pessoas ficaram bebendo muito e os adolescentes, os jovens fumando, né? Canetinha de pendrive, esse rolê todo. Agora, qual que é o movimento do momento? Movimento saudável. O legal é isso, essa nova geração, né? Perfeito. Tanto que a corrida tá em alta, ciclismo. O que você acha desse movimento? Você acha que vai durar? É uma coisa que veio pra ficar? Acredito que sim, porque exercício é uma questão assim, muita gente fala que não gosta ou que já tentou e não foi, mas a pessoa que entra nessa onda e realmente começa a sentir o benefício disso, tanto a nível de saúde, bem-estar, quanto estético, quando ela de fato é picada pelo mosquitinho do resultado, essa pessoa não consegue voltar atrás mais. É um vício positivo, né? Um vício do bem, né? É um vício do bem. Então eu acredito que é uma onda que vem pra ficar assim, inclusive assim, né? Você pegar marcas de bebida alcoólica, já perceber esse movimento, vendo o número de vendas cair. Né? Porque os jovens não estão consumindo álcool igual consumiam há alguns anos atrás. A minha geração é uma geração que consumia muito álcool lá, meus 18 anos, né? Vamos falar assim, vamos pegar 20 anos atrás, era muito. Eu lembro que minha adolescência eu bebia pra caramba. Hoje eu bebo nada, sabe? Perto, assim, bebo um chopp, 2 chopps e deu, e é isso. Antigamente eu juntava mais 3 amigos e era 2 engradados de cerveja.
Então... Que é da nossa geração, né? É da nossa geração. E hoje em dia você não vê a molecada muito nessa vibe, né? O que eu acho bem positivo e acho que sim, vem pra ficar, né? Você falou de marcas de bebida, mas tem aí marcas de energético, marcas de refrigerante, tudo até patrocinando provas de corridas e coisas assim, pra ver como realmente isso é uma coisa que tá super em alta, né? Perfeito. Que incrível isso. E o que você poderia falar de pessoas que treinam e não veem resultado? Qual que é o erro? O que tá acontecendo? Tem 2 erros aí, eu diria 3, mas tem 2 principais. A gente pode trazer esse terceiro que ele é uma dependente, né, desses 2 primeiros. O primeiro erro é um erro técnico de movimento. Então eu vou dar um exemplo bem simples, uma linguagem bem simples para todo mundo entender. Se a gente pega um exercício, vamos supor que eu vá fazer um exercício para abdômen. Eu quero ficar com o abdômen mais trincado, mais definido, e eu vou fazer um abdominal, um exercício para fortalecer o abdômen. Se eu faço ele com a técnica correta, recrutando bem o músculo certo, o músculo-alvo, que é o músculo do abdômen, eu vou atingir 100% desse músculo, eu vou estimular esse músculo, e esse músculo vai se desenvolver e vai trazer o resultado estético que eu quero, certo? Porém, se eu faço com o movimento da forma errada, por mais que eu esteja fazendo um exercício que na teoria é bom, na teoria ele é bom, mas na hora da prática eu faço errado, eu vou colocar uma força desnecessária no meu pescoço, eu vou colocar uma força desnecessária na minha lombar, e no meu abdômen eu vou colocar uma força pequena. Então é basicamente assim, ó, se a gente tem 100% da energia, faz a técnica certa, 100% vai pro músculo-alvo. Se eu faço com a técnica errada, vai 30% para articulação que não deveria estar sendo trabalhada, que é o pescoço, 30% para lombar e vai mais os 30% para o abdômen. Então, eu tô fazendo um exercício que está sendo mal aproveitado. Então, se você pode agora dar um Ctrl+C, Ctrl+V para bumbum. Muita mulher treina, fala assim, nossa, mas eu treino agachamento, eu faço os melhores exercícios de glúteo, inclusive é uma caixinha que eu recebo muito no Instagram. Qual o melhor exercício para bumbum? Eu já falei, eu vou lá e falo, ó, o melhor é esse. O que adianta eu te dar uma lista? A lista não adianta nada. É justamente por esse motivo que a lista não adianta, que eu até brinco. Você pode pegar o treino que a academia te passa, pode rasgar ele. Aí a pessoa fala, como assim rasgar? Pô, rasgar e jogar no lixo, porque você recebe uma lista. Pode ser impressa pela maquininha, pode ser à mão, é uma lista de exercício. Isso não te ajuda em absolutamente nada. Então, agora, a lista com uma orientação técnica, exercício por exercício, aí começa a fazer sentido. Porque da onde que veio, por exemplo, o meu crescimento nas redes sociais? Foi justamente eu ensinando a técnica correta de cada um dos exercícios. Então, eu pegava um exercício de bumbum. Exemplo, é muito comum, agachamento mesmo. Olha, se você faz agachamento assim e apontava os erros, você vai só sobrecarregar joelho, machucar a coluna e o teu bumbum que é bom, você não vai trabalhar. Tenta ajustar esse detalhe. Aí a pessoa no outro dia mandava direct assim, meu Deus, parece que eu nunca fiz agachamento na vida, que agora eu segui exatamente o que você fala, minha bunda tá doendo, não tô conseguindo nem sentar. Sim, agora trabalhou o músculo. Agora o músculo acordou. Então eu diria que as pessoas estão com a musculatura dormindo. A maioria não sabe acordar esse músculo. Então o primeiro ponto é a técnica. Beleza, aprendeu a técnica, basta a técnica? É meio caminho andado, mas a técnica também não basta sozinha, porque a gente precisa, além de estimular o músculo certo, dar a intensidade certa. Então, por exemplo, eu fiz um agachamento certo, mas eu fiz, exemplo, com o peso do corpo e contei até 15. É o que mais acontece, né? Eu fico pé da vida quando eu vejo um personal chegando para a pessoa e falar assim, faz aí 10 repetições, faz aí 15 repetições, aí a pessoa vai e tem personal que até conta, fica assim, vai lá, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tá bom, fulana. Tá ótimo. Só que, qual que é o ponto? Tem que trazer para essa pessoa uma orientação de tipo assim, olha, eu quero que você faça uma média de 10 ou 15, que seja, mas eu preciso que você ajuste um peso para que você chegue nesse número quase, o que a gente chama de falha, quase falhando ou falhando. O que isso quer dizer? É esgotar a energia do músculo ao máximo. É o músculo chegar naquele número de repetições quase assim, não aguento mais, e o teu movimento começar a ficar quase que impossível de ser feito.
Esse é o resumo. Então a pessoa tem que chegar perto desse limite ou nesse limite. Claro que nem todo dia a gente está com uma disposição de chegar nessa intensidade, mas perto pelo menos. Então tem que ter essa chamada, nada mais é do que o esforço muscular submáximo ou máximo. Uhum. Se você tem técnica e se você faz o exercício até esse esforço máximo, você tem já assim 80% do caminho e você já vai melhorar e muito o teu resultado. Mas tem um outro terceiro fator. Esse terceiro fator, ele tecnicamente a gente chama isso de periodização. Mas na linguagem simples seria o quê? Você fazer a troca do estímulo para o seu corpo não se acostumar. Uhum. Então é basicamente assim, beleza, Caio, eu ajustei a técnica, eu tô com a intensidade certa, só que eu sempre faço essa lista de exercício, eu sempre uso esse mesmo peso e eu sempre vou até 10. O que é a periodização? É você pegar tudo isso que eu acabei de falar e mudar. Até a velocidade do movimento. Então, por exemplo, você vai fazer agora uma contração mais rápida, uma contração mais lenta. Eu quero agora que ao invés de 10, você faça só 6. Só que para você chegar na falha em 6 agora, não vai ser o mesmo peso, você vai ter que pôr mais peso. E ao invés de 2 séries, eu vou querer 4 séries. Então, eu vou mexer no volume do treino. Ou, também eu posso inverter isso. Falar, não, agora é o seguinte, continua 3 séries, mas agora são 20 repetições. Então, você vai ter que pegar um pouco menos de peso. Eu quero uma contração mais rápida e eu vou te dar um intervalo de descanso entre as séries menor. Então, tudo isso deve e precisa ser ajustável. É por isso que não faz sentido aquela pergunta assim, é melhor 3 de 8 ou 3 de 10? Depende do dia. Depende. O ideal é você ir mudando o estímulo. Sim. Então, se você tem a técnica, se você tem o esforço, que é a intensidade, se você tem a periodização, que é a troca de estímulo, você tem o mix perfeito, que é para você conseguir ter resultado e evoluir o resultado. Porque senão você vai entender o que a gente chama platô, né? Fazer a mesma coisa é bom? Não, pode ser bom, mas é que você vai tender a congelar. Você não vai nem pra frente nem pra trás. Agora, se você quer mudar, você vai ter que ter esse estímulo. Você quer ter um resultado real, tem que ter estímulos diferentes. Exatamente. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre mulheres quando entram na menopausa. Tá. Os danos, a diferença que sente no corpo. E isso tanto as que treinam, e daí fala, opa, né? Porque a gente sabe que tem uma diferença. E também as que não treinam. O que vai sentir aí as mulheres nesse período? Bom, tem muitos efeitos. A menopausa traz, assim, inúmeros efeitos colaterais, né? Desde a sensação de calor até baixa na energia. Tem vários efeitos. Mas tudo isso se dá, vamos colocar assim, por entre aspas, uma bagunça hormonal que o seu corpo vai passar. Isso é natural, não tem como você escapar disso. E aí, como é que você faz para minimizar esses efeitos, abre aspas, negativos que a menopausa traz? Você estimular músculo, você trabalhar uma alimentação que seja, obviamente, saudável, mas que também permita que você faça uma manutenção da sua massa muscular. Isso esteticamente falando, né? Porque tem mulher que fala assim, depois que eu cheguei na menopausa eu comecei a engordar muito. E eu não consigo mais emagrecer como antes. Mito ou verdade isso? É uma verdade, porém é uma verdade que ela consegue minimizar ou até inibir esse efeito negativo se ela tá com essa estrutura de treino muito bem ajustada e também, obviamente, não é só o treino, uma estrutura alimentar bem ajustada para essa fase, né? Então, se ela tá com treino, com dieta, se ela tá com sono regulado, se ela tá com hidratação boa, se ela tá com estresse, são muitas variáveis que juntas vão minimizar totalmente. Tem mulher que está na menopausa e passa pela menopausa sem sentir efeito colateral, porque ela tá muito saudável. Agora, é claro que o envelhecimento, né, tem efeitos que não é só treino e dieta. Pele vai enrugando, né? Aí são tratamentos estéticos, aí vem um botox, aí vem mil coisas. Mas em relação a bem-estar, em relação a essa questão da flacidez muscular, não da pele, você consegue melhorar muito através de lifestyle, né? Puro lifestyle. Agora, é uma verdade que sim, né? A menopausa, ela traz isso aí. E, claro, alguns casos aí tem que ter eu diria, um cuidado e uma boa seleção nisso, que é o seguinte. Em alguns casos, vale essa mulher fazer algum tipo de reposição hormonal.
Sim. E aí procurar um especialista nisso, um médico especialista, e que não seja um cara que simplesmente vai empurrar essa reposição, né? Mas que seja um cara que vai fazer um check-up, vai fazer uma avaliação e vai ver, olha, você tá com tudo em dia, você se alimenta bem, você treina, você faz exercício, você dorme relativamente bem, você tá... E mesmo assim você sente que seus hormônios ainda estão bagunçados e está trazendo efeitos colaterais. Olha, vamos trazer uma reposição hormonal ou uma suplementação também, a Nutri pode te ajudar com isso, para te ajudar a passar por esse período sem passar por esses efeitos colaterais. Vale. Só ou não pode minimizar, pelo menos. minimizar. Né? Só não adianta você querer fazer isso sem controlar aquilo que você tem controle. Quer saber, dormir melhor, você tem um controle? Tem um controle. Se alimentar bem, você tem um controle. Treinar, você tem um controle. Tudo tem um controle. Você não tem o controle, é da idade passando, né? Sim. Dos efeitos colaterais chegando. Então, beleza. O que não tem o controle, você trabalha com suplementação, você trabalha com uma reposição, em alguns casos, e é isso, né? E aceitar, né? Porque, infelizmente, envelhecemos, né? Eu já tô aqui com minhas barbas brancas também, uns fiozinhos brancos. Fui fazer barba ontem, falei pro barbeiro, ó, tenta cortar esse fiozinho aqui que tá muito aparente. Então, não tem como, você tenta esconder até onde dá, né? É isso. Eu queria te perguntar uma coisa que você falou antes da bebida, né? Se é mito ou verdade que o álcool, ele acaba com o treino. Se você treinou lá a semana toda, chega o final de semana, bebe, você colocou tudo a perder o que você fez a semana toda. Eu acho que é um exagero falar tudo a perder, porque o estímulo muscular foi dado, né? Pelo menos você vai manter um tônus muscular e tudo. Porém, a progressão que você busca, seja do aumento da massa muscular ou até mesmo do emagrecimento, o álcool vai atrapalhar e muito. Muito mesmo. Claro que depende da quantidade, né? Não adianta achar que eu bebi uma taça de vinho e isso, coloquei a perder. Não. Mas o álcool, ele tem um problema que é o seguinte, ele é uma caloria totalmente vazia. Uhum. É uma caloria que não traz benefício nenhum. Porque beleza, quando você come um McDonald's, você põe uma caloria pra dentro que não é positiva, que é altamente calórico, mas assim, de alguma forma aquilo te traz uma energia, nem que for momentânea, né? Um carboidrato horrível, mas te traz uma gordura, alguma coisa acontece. O álcool, ele tem uma caloria muito vazia, uma caloria que só serve pra te engordar e pra te ferrar. Falando bem simploramente, né? Para o pessoal entender. Mas o álcool, ele vai atrapalhar tanto no emagrecimento por conta dessa caloria vazia, então é muito calórico o álcool, né? Então não tem essa, mas o que é melhor para a barriga? É o chopp, é o vinho? Eu já ouvi essa, que o vinho branco é a bebida fitness. Não, exatamente, não existe isso. O que existe é a quantidade. Então assim, uma taça de vinho, ela vai ter uma quantidade de álcool muito maior do que um copo de cerveja. Só que qual que é o ponto? A cerveja, ninguém bebe um copo. A cerveja é uma bebida que para ser consumida, uma garrafa, para ser consumida várias tulipas de chopp. Agora o vinho, por que muita gente fala assim, eu prefiro um vinho que eu me controlo mais? Porque é uma bebida que você bebe mais lento, né? Você tende a talvez, beber menos numa noite do que se você fosse... A cerveja você vai bebendo, você não vai percebendo, ainda mais se for num churrasco. Você vai terminar o dia, você vai ter tomado muita cerveja. Então assim, o volume da cerveja, dependendo do volume, pode superar o volume do álcool do vinho, se for em pouca quantidade. Então, nesse sentido, sim, a cerveja é pior. Então, assim, não tem a ver com o estilo, tem a ver com a quantidade. Então, assim, vai atrapalhar o emagrecimento? Vai. Vai atrapalhar o ganho de massa muscular? Vai. Porque, além disso tudo, o álcool desidrata. E o músculo, para ele crescer, para se desenvolver, você precisa estar com o ambiente sempre bem hidratado. 70% do músculo é água. Então, quando você consome muito álcool, você tende a desidratar a célula. E se você desidrata, você joga uma caloria vazia. E na maioria das vezes que a pessoa consome álcool, ela não come bem, ela vai petiscar, e também alimentos calóricos, ela não vai consumir alimentos que tenham boas fontes de macronutrientes, né? Proteínas de boa qualidade, carboidratos de boa qualidade, gordura de boa... Então, vira aquela bagunça, né? Então, assim, eu não sou o cara radical de falar não tome álcool, porque senão você não vai ter resultado. Não, mas é a moderação. Como é que é a minha vida hoje, né? Ao longo da semana, eu consumo álcool, no máximo 2 vezes por semana, e às vezes eu passo a semana sem consumir. E quando eu consumo, é pouco, né? Quando muito,
uma garrafa, eu e minha namorada quando muito. O nosso máximo é uma garrafa, nós dois juntos. Chopp, eu vou 2 chopp, deu. Então, eu fui condicionando o meu organismo a ficar saciado com isso, porque não era, tá? Eu era o cara que bebia muito. Eu tinha até assim, eu bebia até ficar tonto, né? Uhum. Hoje em dia eu nem lembro a última vez que eu fiquei bêbado, né? Então, eu fico satisfeito mesmo com pouco, sabe? Então é uma questão de você condicionar com um pouco. Isso é legal você falar, porque a maioria, né, dos influenciadores que a gente vê na internet, que trabalha, assim, nesse mundo mais saudável, geralmente são bem extremistas, né? E eu acho que o extremo, ele é muito mais difícil de manter Sim. a longo prazo. Tipo assim, você quer ser saudável, você nunca mais vai beber. Tipo assim, a pessoa, às vezes, não vou nem tentar, porque eu não vou dar conta, né? Uhum. Então, esse outro lado que você traz, né? Moderação, eu bebo no máximo, né? Tipo, 2, tento fazer. Isso já, poxa, isso é ser saudável, eu acho, de verdade, né? Não precisa também ser extremamente radical em tudo, né? Porque pra manter o radical a longo prazo é muito difícil, né? Exato. Porque senão você vai ser o cara fitness, mas que na verdade é o cara, vamos lá, é o obeso enrustido, né? É aquele cara que ele tenta com muita força ser fitness, mas lá no fundo ele queria beber, ele queria comer porcaria. Quando você consegue dosar e acostumar o seu organismo a aceitar o pouco, você não fica esse cara bitolado com muita vontade, né? Então eu consigo conviver numa mesa onde tem alguém bebendo muito e eu bebendo pouco, ou bebendo nada. Então eu consigo ler mais o que realmente meu corpo tá pedindo e tá querendo. Tem dia que de fato, moro na praia, né? Pega aí verão, calor, às vezes eu gosto de dar umas voltinhas de jet ski, por exemplo, a gente para num barzinho flutuante, aquele calor de rachar, aquele clima. Aqui, eu não consigo não pedir uma cerveja nesse dia. Uhum. Meu corpo, nossa, que delícia, vou dar uma refrescada e tomar uma cerveja. Só que assim, se eu tô num momento que de repente, um almoço que pra mim não faz sentido beber naquele dia e todo mundo tá bebendo, eu consigo ficar de boa. Mas a pessoa que é extremista, ela vai o tempo inteiro ficar com vontade. Isso é horrível. Aí chega uma hora que ela cede. Às vezes ela tá ansiosa, ela cede. Ela tá estressada, ela cede. Ela tá triste, ela cede. Ela tá feliz, ela cede. Sim. Então, a gente é uma montanha-russa de emoções, né? Sim. Então, em cada emoção, ela vai ter um escape. Então, eu gosto do pouco, né? Legal. Deixa eu te trazer um pouco pro mundo da corrida. Tá. Porque eu sou corredora, né? Comecei a correr há 1 ano, eu e meu esposo. E eu queria que você falasse um pouquinho de exercícios, qual a importância da musculação, né? Porque tem gente que pensa que também correr é tudo, não precisa fazer mais nada, assim como outros esportes. E eu sei que a musculação é muito importante estar atrelada ali para a pessoa não ter lesão, ter um fortalecimento. Então eu queria que você falasse um pouquinho da importância da musculação para a corrida. Boa. Eu diria que é fundamental. Porque seria a mesma coisa, vamos fazer uma analogia simples aqui. Você correr sem fazer musculação é a mesma coisa que você andar com um carro sem blindagem no meio de uma favela perigosíssima aqui no Brasil. Não vou citar o lugar, né, porque existem vários lugares perigosos. Sim. Mas imagina um lugar extremamente perigoso, onde o índice de assalto é absurdo, onde o cara vai roubar, é certeza que se você entrar lá, ele vai quebrar teu vidro, e você entra com um carro sem blindagem nesse lugar, um carro chique sem blindagem. Você correr sem musculação seria a mesma coisa. Por que eu falo isso? Porque a analogia que eu faço é mais ou menos assim. Quando você corre, você gera uma série de impactos que vem de baixo para cima. Então, quando você corre, onde que é o primeiro impacto? É o contato do pé com o chão, né? Então, você tem uma fase na corrida que a gente chama de fase aérea, né? Que é onde, entre uma passada e outra, você tem uma fase aérea, onde você literalmente está flutuando, você está voando, vamos colocar assim, né? Uhum. Tem um momento de aterrissagem, que é onde você aterriza o pé no chão, gera um primeiro impacto no tornozelo, que o tornozelo absorve no primeiro momento, que depois o joelho absorve no segundo momento, o quadril absorve, a coluna absorve, e aqui é uma cascata de baixo para cima. Quando você não tem músculo suficiente e você corre sem esse músculo forte, é como se esse impacto, quem tivesse que aguentar a pressão, é a articulação, é a estrutura óssea. Então imagina uma corrida de
meia hora, 1 hora, 2 horas, uma maratona que vai até mais do que isso. São inúmeros impactos e até parêntese, né? Esse impacto em termos de força, ele pode ser 5 vezes o seu peso. Então imagina, você pesa lá pegar um peso médio aqui, 70 quilos. 70 vezes 5. É mais ou menos o poder do impacto que você vai ter ali. A força desse impacto que você vai ter nas articulações, né? Só um exemplo bem fictício para a pessoa fazer imagem. Agora, então imagina, só a articulação aguenta essa bronca. Quando você tem um músculo mais preparado e mais forte, é como se o músculo ele absorvesse isso. Então, ele absorve, ele segura esse impacto, ele resiste a esse impacto e praticamente, claro, vai ter impacto ainda na articulação? Vai, mas muito menos ao ponto de evitar uma lesão. Né? Então, o músculo, eu diria que ele é a blindagem do nosso corpo. Por isso que eu falei do carro, né? Se alguém pegar e der um tiro, um soco num carro sem blindagem, o vidro vai trincar e vai pegar em você que está dirigindo o carro. Então você é a sua articulação. Considerando que o motorista é a articulação, é o joelho, é o tornozelo, é a coluna, o motorista é a coluna ou o joelho. Um vidro blindado, não. Você dá um soco, você dá um tiro, a bala não passa. Né? Ele não é impactado. Ele até sente que deu uma pressão ali, mas ele não é tão impactado. Então ele continua ileso, né? Essa seria a analogia. E então a musculação é super importante para o corredor, para prevenção e não só prevenção, né? A corrida também ela requer força e resistência. Por mais que, né, a corrida ela não é um esporte de força, a pessoa que ela tem um condicionamento, ela é mais forte, mais resistente a nível muscular, um corredor desse nível, ele vai superar o corredor que não tem essa força e resistência em termos de performance. Porque se ele tem mais força, quando ele imprime uma velocidade no chão, então tenta fazer imagem comigo. A pessoa está naquela fase de aterrissagem, né? Ela amorteceu e ela vai impulsionar o corpo dela à frente, né? A marcha da corrida. Essa impulsão depende de força. Se a pessoa tem um músculo forte, ela vai ser impulsionada com mais facilidade. Sim. Ela vai fazer menos força para ser impulsionada mais longe. Então, logo, essa pessoa vai sofrer menos para correr. E o músculo vai ter mais resistência para aguentar a corrida. Então, a musculação vai ajudar não só na prevenção, como também na melhoria da performance. Tá, mas aonde que principalmente que tem que fortalecer? Obviamente, o corpo inteiro deve ser fortalecido, mas com uma ênfase muito grande no que a gente chama de core. Né? O core é um conjunto de músculo. Principalmente, eu diria, eu vou falar termo simples, a bunda, os glúteos. Então, quando a pessoa vem pra mim e fala assim, tô correndo, tô com dor no joelho, eu já falo, bunda mole. Olha que legal. Bunda fraca. Se o glúteo tivesse forte, é provável que você não teria essa dor no joelho. Eu desenvolvi uma condromalácia no joelho, eu desenvolvi uma dor na coluna. Tá, assim, ó, é batata. 90% dos casos é glúteo fraco. Principalmente... Não tem nada a ver com o joelho. Não tem nada a ver com o joelho. Então, até porque o joelho não é um músculo, né? As pessoas falam assim pra mim, como é que eu fortaleço o joelho? Então, o joelho você não fortalece. O joelho é uma articulação. O joelho é uma estrutura óssea. O que você fortalece são os músculos que estão ao redor dele. Então, claro, eu falei do glúteo, mas tem o quadríceps, né? Para a pessoa fazer imagem, é aquele músculo da parte da frente da perna. Você tem também os isquiotibiais, né? Vamos colocar assim, a parte de trás da coxa, a posterior da coxa. Aí você tem o glúteo, você tem a panturrilha, né? Para absorver o impacto, para te impulsionar melhor na corrida. Você tem os músculos do transverso do abdômen, dos estabilizadores de coluna para te manter com a postura certa na hora de correr. Então por isso que eu falo que é o corpo inteiro. Mas a ênfase, ela tem que ser ali na estrutura de quadril, principalmente onde dá estabilidade para o quadril, que a gente chama que é o músculo do glúteo, por exemplo, ele é dividido em 3 regiões, glúteo mínimo, glúteo médio, glúteo máximo. O médio, principalmente, ele deve ser fortalecido para quem corre ou para quem tem problema de joelho. E aí a pessoa pode estar assim agora, mas me dá um exemplo de exercício para fortalecer o glúteo médio. Os exercícios que você faz força para abrir a perna. Boa. Então, toda vez que você faz força para abrir a perna, né? Vamos pegar na academia, aquela cadeira abdutora, aquela que faz força para abrir. Ou
Um trabalho que seja deitado de lado com uma caneleira ou com um elástico ou na polia, que você amarra a polia na canela e faz uma força para abrir a perna. Tudo isso estimula glúteo médio. Reforço. Agora eu já sei, vou lá fazer o glúteo médio, tô livre. Não, ele principalmente, mas os demais músculos precisam estar fortes também. Legal. E você acredita que... Acredita não, você poderia falar um mínimo, assim, que a pessoa que corre, não gosta de treinar, ouvi o podcast do Caio, ele falou da importância. Qual que é o mínimo de musculação que a pessoa tem que fazer? Existe um mínimo? Pessoa que corre, tá treinando para uma meia maratona, uma maratona corre de 3 a 4 vezes na semana. Se ela corre de 3 a 4 vezes, qual que é o mínimo de musculação e o máximo também? Exato. A primeira coisa que eu ia te perguntar é, qual é o objetivo dessa pessoa? Você me falou, ela quer correr e melhorar a performance numa meia maratona. Se esse é o objetivo, eu diria 2 vezes por semana tá suficiente dias não consecutivos. Tá. Então ela vai fazer um treino, pode ser até um treino igual, não precisa ser um treino diferente, pode ser um treino igual, por exemplo, faz um treino na segunda e um treino na quinta. Um treino na terça, um treino na sexta, um treino na quarta, um treino no sábado. Então ela espaçar esse treinamento 2 vezes por semana já vai atender essa pessoa para performance e para segurança. Agora, qual que é o grande problema? As pessoas querem tudo, então elas falam assim, eu quero ter um shape bonito, eu quero correr a maratona, e qual é o ideal? Aí é o seguinte, o objetivo estético, ele entra na premissa assim, a base do treino precisa ser a musculação, porque é o que vai moldar. Então, eu já diria o seguinte, meu objetivo é estético, então eu já falaria para você que a tua frequência tem que ser 4, 5, 6 vezes por semana. Menos que isso, dá para ter um resultado estético legal? Olha, dá, mas não é o melhor. Porque se você dilui mais seu treino, vamos pegar assim, eu gosto de treinar, eu, Caio, e alguns alunos meus que falam assim, ó, eu quero ficar gostosa, eu quero ter um corpo bonito. Trincado, bonito, modelado, bumbum durinho, quero perder essa barriga, tô disposto a... Eu monto um treino geralmente para 5, 6 vezes por semana, onde eu consigo subdividir bem esse treino. Então fica um treino curto, fica um treino de 40 minutinhos, dia, mais ou menos, e que ela consegue subdividir. O que é isso? Um dia ela vai treinar, por exemplo, só posterior de coxa e glúteo. Ela vai dar uma ênfase naquela região. Vai ser um treino bem intenso só para posterior e glúteo. Ela vai para academia só para treinar isso. Vai durar 40 minutos. No outro dia ela vai treinar, por exemplo, braço. Um braço geral, exemplo. No outro dia ela vai treinar só parte de abdômen, core. No outro dia ela vai treinar só parte anterior da coxa. E dependendo, no outro dia vai treinar um geral de perna, mas eu vou subdividindo o que ela faz por dia. Então, esse é um exemplo de quem quer modelar o corpo. Aí agora, eu quero modelar o corpo, quero correr a maratona. Começa a ficar um volume de treino que a gente precisa setar qual é o objetivo principal. Do momento. Do momento. Não é que não dá pra fazer os dois. A pessoa pode ser uma maratonista e pode ter um corpo bonito. Pode. Só que qual que é a tua prioridade no momento? Que você quer intensificar o quê? Você quer melhorar sua performance na maratona? Então vamos de 2 vezes por semana a musculação e vamos trabalhar a corrida 4 vezes por semana. Não, eu quero intensificar meu estético mesmo. Agora eu vou parar de competir um pouco. Quero só manter a minha performance de corrida e dar uma ênfase estética. Então vamos treinar 4 vezes por semana a musculação e vamos baixar essa corrida para 2, 3 vezes por semana. Tá. E aí a gente consegue trabalhar assim, né? Então fica bem dividido. Super, legal. Você falou de treinos para quem tá focado realmente na estética de 5 a 6. Você acredita que um dia na semana é importante a pessoa não treinar ou a pessoa pode treinar todo dia? Eu acredito que é importante ela ter um descanso muscular adequado por região. Por isso que eu falo subdivido, né? Quando a gente subdivide bem o treino, dá pra treinar todos os dias, porque você não vai treinar o mesmo treino. Os músculos. Os mesmos músculos em cada dia. Então, enquanto você faz um dia, por exemplo, posterior de coxa, teu braço tá descansando. Aí quando você tá fazendo o braço, no outro dia, a tua posterior de coxa tá descansando. Então, assim, eu particularmente gosto de ter um dia que eu tiro pra... Eu não consigo não fazer nada. Eu sou meio bitolado mesmo. Então... No meu dia off, não é off, eu gosto de fazer um esporte.
Tá. Então, um exemplo. O dia off da musculação, você faz o quê? Eu faço um esporte. Então, por exemplo, quando tá calor, eu gosto de surfar. Fazer um wakeboard, aquele surf puxando na cordinha. Vou jogar um pádel com a minha namorada. Eu vou... Na época, agora eu tô parado, mas gostava de lutar. Então, eu ia pra luta. Eu ia jogar um futebol, né? Então, eu gosto de esporte. Porque aí, assim, eu não tô preocupado com performance, não tô preocupado com estética. Eu tô lá porque eu gosto do esporte. Então, eu tiro, às vezes, 1 ou 2 dias da semana pra eu fazer um livre de o que eu quiser. E se eu não tenho nada, vamos pegar um domingo, não planejei nenhum esporte, não vou treinar hoje, tô querendo ficar mais de boa. Eu gosto, às vezes, de fazer uma sessão de alongamento, porque, ainda mais agora que depois dos 30, eu comecei a sentir a necessidade de alongar mais, sabe? Eu lembro quando eu era moleque, ainda mais quando eu lutava judô, eu era super flexível, e eu tô sentindo que cada vez mais, se eu não trabalhar o alongamento, eu fico travado. Então eu faço uma aula de yoga, ou eu faço uma sessão de alongamento, um dia mais tranquilo, que eu não vou estimular o músculo, mas eu vou relaxar o músculo. Movimentando o corpo de alguma forma. Exato. Ou faz uma caminhada no parque, vai passear com o cachorro, faz alguma coisa, né? Então é assim que eu lido hoje. Legal, muito bom. Última pergunta para fechar. Uma pergunta um pouco polêmica, essa pergunta o Cadu que mandou. Boa. O que você acha dessas pessoas que estão ainda, né, nesse movimento da corrida, se inscrevendo para fazer uma maratona, uma meia maratona sem treinar nada? A pessoa não faz musculação, ela não corre e do nada vou fazer uma maratona, vou fazer uma meia sem treinamento, pessoas sedentárias mesmo. Sim. Não, eu dou conta, eu posso fazer. Ó, eu acredito que esportes de longa, assim, maratona, ultramaratona, Ironman, esse tipo de esporte é um esporte que, além do corpo, a mente manda muito. Então, a pessoa determinada, que tem uma mentalidade muito bruta, raiz, forte, essa pessoa, às vezes, cumpre uma prova, ou seja, ela cumpre, às vezes, e até ganha de uma pessoa que tem uma mentalidade fraca, mas tem uma performance ok. Olha que loucura, né? A mente manda mais que o corpo nessa hora. Mas é claro que, a nível de, vamos falar assim, me fugiu um pouco a palavra, mas a nível de integridade física é arriscado. Porque imagina, a articulação nunca viu esforço, nunca viu estresse. O músculo não está acostumado com aquele volume de contrações, de estímulos. A pessoa que não treina e faz isso, ela corre um sério risco de se lesionar no percurso. Mas ela terminou a prova, mas terminou lesionada. Ela vai depois ter uma dor ali que ela não vai saber de onde veio. Às vezes para sempre, né? Para sempre, ela vai ficar, ela vai tender a ficar de cama por alguns dias, é muito provável, ou ficar mancando durante algum... Então, ela vai ter um colateral no físico que não vai ser agradável. Isso é fato. Então, é arriscado? É. Sem falar que, dependendo do nível... Aí eu tô falando assim, do cara que ele é metido a besta, mas ele até tem um nível de atividade física ok. Agora, um sedentário mesmo, o cara que não faz nada, que inclusive é obeso, que, nunca fez nada, e ele vai numa dessa, ele corre um sério risco de realmente ter um problema até mais sério, né? Dependendo, a pessoa às vezes nunca fez um exame cardio, ela não sabe se entre aspas, o coração vai aguentar, né? Então, eu acho que é arriscado, eu acho que não é saudável. Se uma pessoa me perguntar se acha que eu devo, eu diria não. Por que não treinar, né? Antes, se preparar um pouquinho, nem que for um pouco. Não precisa ter uma rotina de atleta, até porque tem gente que vai fazer uma prova dessa, ela não vai terminar a prova em alta performance. Ela vai terminar caminhando, ela vai só passear. Quer terminar, ela só quer fazer, né? Ela quer terminar, ela quer falar pros parentes que, olha, eu já fiz uma maratona, eu tenho a medalha. E ela vai terminar, ela não vai ligar pra pace, ela não vai ligar pra tempo, ela não vai ligar pra quebrar recorde. Dá, mas por que não se preparar, né? Então, eu não acho saudável, apesar de achar super possível, sim, porque eu acredito... Existem pessoas, muitas que conseguem. Mentalidade, e assim, você não precisa nem ir longe, não. Pra qualquer coisa, você pega, às vezes, sei lá, agora me vem à cabeça até o seguinte, né?
já teve casos de pessoas que... eu gosto muito de mar, né? Então, você fica sabendo muitas vezes que a pessoa ficou à deriva, a pessoa conseguiu nadar, pô, uma quantidade absurda, a pessoa não tinha preparo nenhum, mas ela conseguiu para sobreviver. Por quê? Porque a mente é forte. Sim. A mente, ela vem primeiro, né? O corpo, ele tem que estar preparado para acompanhar o que a mente suporta, porque nossa mente é muito poderosa. É que tem gente que consegue trabalhar essa mentalidade para ser muito faca na caveira, e tem gente que é um pouco mais sensível, né? Mas que é possível, né? É isso. Então, mas é bom tomar cuidado. É bom tomar cuidado. Tem que preparar o carro antes, né? Isso. Tem que fazer a revisão antes. É isso. Caio, muito obrigada. A gente já encerrou aqui o nosso tempo. Foi muito bom receber você. Acho que muitas dicas, uma aula, né? Você deu aqui sobre exercício, sobre estilo de vida. Foi um prazer enorme te receber. Deixa uma mensagem final. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua plataforma que você tem, para quem se interessou pelo seu trabalho. Eu vou deixar aqui o link também. Bom, tá bom. Uma frase que eu tenho no meu escritório, eu tenho uma academia que é só pra gravação, né? E aí a gente colocou várias frases que são frases que eu sempre me repetia, que eu gostaria de terminar dizendo essa frase não espere ter vontade de treinar. Porque essa vontade não vai chegar. Boa. Então, ao invés de esperar ter vontade pra treinar, você tem que treinar para ter vontade. Porque a partir do momento que você começa a sentir o benefício do treino, principalmente quando ele vem em forma de estética, em forma de melhoria de saúde, de performance, você não consegue abandonar. Então, não espere ter a vontade de treinar, mas treine para ter vontade. Essa é a frase que eu gostaria de encerrar. E a mensagem que eu gostaria de deixar das minhas redes me segue no @CaionSignoretti, que é a minha rede principal do Instagram. O pessoal me encontra também no YouTube. E nas minhas redes já vai ter muito conteúdo gratuito, né? Eu nem diria, para quem não me conhece, para chegar e comprar a minha plataforma de treinos. Nem compra. Me acompanha no conteúdo gratuito, que em algum momento você vai entender um pouco mais do meu trabalho e ali você vai conseguir ver se realmente se encaixa para você ou não. Obrigada, Caio. Valeu, tchau, tchau.